Nos anos 80, por exemplo, você tinha o caso lá do Jim Jones, que disse que tinha a revelação de Deus sozinho e tal, levou centenas de pessoas para um sítio e disse que todo mundo deveria suicidar, né? Depois você digita lá no Google, você vai ver essa história, assim, escandalosa, uma situação terrível, né? Hoje em dia eu conheço casos aqui na Grande BH de pessoas que dizem ter a revelação de Deus, só elas. Então não existe, irmão, é importante você entender isso, não existe uma igreja só que tem a revelação só de Deus, não tem um líder só que só ele tem a revelação de Deus, né? Deus revela através do Espírito Santo na vida de cada um. Aqui somos 4 pastores aqui, né? Cada um de nós recebe a revelação de Deus, a gente concorda, às vezes a gente discorda das nossas opiniões, mas naquilo que é uníssono dentro do princípio da palavra de Deus, a gente precisa concordar, né? Então, é importante você buscar essa direção de Deus. Outra coisa importante, respondendo também a essa telespectadora, que assim, as Bíblias com comentários são ótimas, nos ajudam, mas nada substitui a nossa comunhão na igreja local e nós participarmos, ou seja, sentarmos, né, ou seja, nas cadeiras e nas carteiras, usar essa expressão, né, para nós aprendermos, quer seja através da escola dominical, das igrejas que adotam o sistema, através da célula, através do centro de formação, através de seminário teológico, enfim, tem muitas formas onde nós podemos desenvolver isso e nós crescemos nesse aspecto. E Deus vai usar ali homens, mulheres que vão estar ali na função de mestres, de ensinadores, guiados pelo Espírito Santo para nos ajudar, nos capacitar nesse sentido, né? Porque eu vejo hoje na nossa sociedade uma realidade muito forte no sentido de nós sermos independentes totalmente. E o advento da internet é ótimo, mas por outro lado pode ser assim tremendo de um problema, que hoje você pode assim assistir os cultos pela internet, você pode pedir oração pela internet, receber oração pela internet, até mesmo hoje pode-se fazer atendimentos psicológicos, aconselhamento pastoral, ministrações através da internet, você pode dar o seu dízimo pela internet, você pode ofertar pela internet, mas nada substitui, ou seja, a igreja, o pastoreio, o cuidado, o relacionamento interpessoal, né, uns com os outros, porque isso é importante. Então a internet é muito bom. Eu posso assistir agora um culto que está acontecendo no outro lado do planeta, se eu souber a língua daquele lugar, tranquilo, mas nada substitui a nossa presença e esse aspecto aqui de estarmos uns com os outros. Aliás, a Bíblia fala em Efésios 4 que se cada membro cooperar justamente com a sua função, produz o crescimento do corpo em amor. Pastor Guerra, uma telespectadora ligou e ela não se identificou e queria que o senhor desse uma opinião. Ela tem 2 anos de convertida, está envolvida no ministério já, mas não se sente capacitada para atuar no ministério, porque pensa, né, ter pouco tempo de conversão e talvez isso seja um fator negativo na opinião dela. O que o senhor poderia dizer para ela? Isso pode ser um problema que já está nela. Isso pode estar vindo já de infância ou de alguma forma, um espírito de rejeição, alguma coisa que já está. Ela tem que tratar isso na vida dela. Não é questão dela ser nova convertida ou nova no ministério, né? O importante é você olhar o que na sua vida criou essas barreiras. Talvez você tenha trazido isso lá desde a infância, alguém falou que você não ia conseguir nada, que você não ia vencer, e de repente você está trazendo isso para dentro do seu ministério. Procura olhar aonde está essa ferida aí, aonde aconteceu isso, tratar isso, que aí você vai ter sucesso dentro do seu ministério. Simplesmente tratar essa ferida. Dá uma volta aí, né? Dá uma reconstituída aí na sua vida aí, passada e tudo, e vai ver o que aconteceu aí no seu passado aí. Porque o tempo de conversão não diz nada. Eu com um ano e 5 meses de crente eu já pastoreava. Então, na vida dela mesmo, coisas aí do passado. Que não estão resolvidas. Inclusive eu queria sugerir algo aqui para ela, se ela não sei, ela se identificou se é de Belo Horizonte ou não, mas tanto faz, não tem problema não. A partir da segunda-feira que vem, nós vamos iniciar a nossa escola de restauração. E é um local onde você pode aprender, você pode estar lá junto conosco. Segunda, 14 de abril. Segunda, 14, as nossas aulas vão ser sempre segunda e terça, tanto à tarde quanto à noite. Nós vamos ter turmas distintas e ali você vai poder fazer, ter um tempo de crescimento, 1 mês e meio, de muitos temas vão ser abordados, né? Então, você pode entrar em contato com os nossos telefones lá na Clínica da Alma, você pode enviar o seu e-mail,
que a gente vai responder para você, inclusive falando questão de preço, valores, como você pode pagar pelo cartão ou não. E da mesma forma, quero já aproveitar e divulgar o nosso evento de final de semana, que vai ser 25, 26 e 27, agora de abril. Nós vamos ter, então, a nossa escola, o nosso acampamento Clínica da Alma, que é um final de semana intenso, assim, de ministrações, começando sexta-noite, terminando no domingo à tarde, aqui perto de Belo Horizonte, em Contagem, no sítio Greenpeace. Também você entra em contato conosco, envie seu e-mail que a gente vai responder e aí te dá essa oportunidade de você estar conosco aí lá. Muito bem. Uma outra telespectadora, a Disse, aqui de Belo Horizonte, ela disse que ela entendeu que tinha recebido uma palavra de Deus acerca do ministério dela, que seria cura e libertação, mas ela tem sofrido perseguições e ela está confusa em relação a isso. O que a gente poderia dizer para ela? Bem-vindo à guerra. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo à guerra. Esse é um grande desafio, né, Rogério? Mas se você tem a convicção de que Deus quer te usar nessa área, você precisa se capacitar, né, para ser usada por Deus nessa área. O Espírito Santo ele vai te guiar, claro, ele vai te guiar. E nós só conseguimos fazer alguma coisa exatamente porque somos guiados por Ele. À medida em que a gente se permite ser guiados por Ele, Ele vai trazer à nossa memória algumas coisas que Ele já nos ensinou e usar até a nossa própria experiência para isso. Então, há guerras, como o Rogério disse, sim, há impedimentos, com certeza. Por quê? Porque o diabo ele vai se opor a tudo que vem para o conhecimento, promover o conhecimento de Deus. E quando você se empenha no processo de cura e de libertação, você está se dispondo a ir aonde poucas pessoas iriam, para resgatar alguém. O Ministério de Libertação ele não é um ministério muito simples, não é algo que a gente deve fazer de qualquer maneira. Então, entenda que é um processo de guerra, mas há uma capacitação também que a gente precisa caminhar em cima dele, desse processo de nos capacitar e na dependência do Espírito. Como o Rogério já disse aqui, o curso da Escola de Restauração, de repente, pode ser uma boa instrumentalidade, né? Que o Senhor possa colocar nas suas mãos. É o único? Não. Mas é um disponível? Sim. E, de repente, Deus poderá nos usar para que você possa aprender mais e ficar mais confiante naquilo que você sabe, dispor aquilo que você sabe para que o Espírito possa usar na dependência dele. Muito bem. Às vezes a questão, por exemplo, de Moisés, lá, quando Josué pegou aquele fardo lá de Moisés, que não era fácil, né? O que Deus falou para ele? Não temas, eu sou contigo, né? Então nós temos que crer que Deus está com a gente em tudo que a gente for, que o Espírito Santo está nos guiando e nos direcionando. Então Josué, a hora que ele olhou, falou, poxa, 40 anos andando com Moisés no deserto. Agora eu pego esse pacote aqui, não vai ser fácil. Não é mole não. Mas eu falei com ele, não tira a sua boca, né, do livro da lei, não afasta a tua boca, medita nele dia e noite, né? E tudo que Josué fez foi na direção do Espírito, né? Tudo que Deus mandou, ele fazia. Muito bem. E ele tinha vitória. Né? Nós tivemos uma telespectadora, Adriana de Birité, ela diz que ela fica num fogo cruzado entre a carne e o Espírito. Ela entende que o Espírito Santo diz uma coisa para ela seguir um caminho e a carne fala outra, né? Como resolver esse conflito? Aliás, bem-vindo ao clube mais uma vez, né? Mais um outro. Porque uma vez que você se entrega a Jesus, a carne vai gritar dentro de você e o Espírito Santo, você fica ali meio que uma luta de boxe realmente, né? No ringue, você no meio tomando pancada de um lado para o outro, no bom sentido da palavra. Mortificar a carne, né? Tem que... E Paulo fala justamente isso, né? Aquilo que eu vou fazer eu não faço, né? Então aquilo que eu deixo de fazer eu não faço. Por quê? Porque é uma luta constante, né? A carne e o Espírito, né, lutam em nós o tempo todo, que eles são opostos entre si. E essa oposição ela é real. Uma porque nós estamos ainda vinculados à carne,
mas somos seres espirituais, porque temos a habitação do Espírito dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, por esse aspecto, nós temos essa influência do Espírito em nossas vidas, mas em contrapartida, nós estamos presos, vinculados às coisas da carne, às tentações, aos desejos constantes, e essa oposição, na realidade, ela é constante e permanente. Então, aí que está o processo de nós andarmos, sermos guiados pelo Senhor em todo aspecto. Para quê? Para que a carne seja mortificada e nós possamos permitir, então, que o Espírito cada vez mais domine o nosso ser, no aspecto de investirmos tempo em comunhão com o Senhor, através das Escrituras Sagradas. Muitas vezes o jejum e a oração são determinantes nesse aspecto. Para quê? Para que a carne possa cada vez mais diminuir a sua força sobre as nossas vidas e a área espiritual crescer na dependência e no conhecimento do Senhor. E quando a gente fala que o Espírito Santo nos guia, não é? Nós precisamos entender isso e sermos radicais na nossa postura, no nosso posicionamento, de dizer sim para o Espírito Santo, não é? E não para a nossa carne. Nós temos que ser radicais mesmo e aceitar a condução do Espírito Santo e não aceitar a condução da carne, porque a nossa carne sempre vai dizer, ó, vai por esse caminho aqui, e 100% das vezes que a nossa carne diz, vai por esse caminho aqui, é um caminho de morte, é um caminho contrário à vontade de Deus, e é um caminho que não declara Jesus como Senhor da nossa vida, porque se eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, isso vale para os crentes que estão dentro da igreja, principalmente dizendo que Jesus é o Senhor, mas com atitudes negando Jesus, como Jesus confronta os fariseus, dizendo, vocês falam das Escrituras, mas elas falam de mim e vocês estão me rejeitando. Exatamente. Não é? Quer dizer, a Bíblia fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus, e ninguém diz que Jesus é maldito se for pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se você é guiado pelo Espírito Santo, você sempre vai dizer não para a sua carne e sim para Jesus. Exatamente. Né? Trabalhar mais, né? Porque muitas vezes a pessoa vem com a fraqueza do mundo ali e ele tem que trabalhar mais em cima dessa fraqueza. Porque muitas vezes o inimigo vai investir em cima dessa fraqueza. E essa vai ser a luta maior dele na carne, essa é a fraqueza que ele veio com ela. Então ele tem que frisar mais isso, trabalhar mais em cima disso e pedir a direção do Espírito Santo para mortificar mesmo essa questão disso que ela trouxe do mundo, né? Uma fraqueza, né? Tem gente que tem fraqueza, né, bem forte mesmo, e ele tem que tratar isso. Tem que ser trabalhado. E muitas vezes ele não consegue e ele vai para a clínica para ser tratado, né? Em cima daquela fraqueza. E é uma luta, nós sabemos aqui, tanto o pastor Rogério como o pastor Rogerinho aqui, nós sabemos que muitas vezes a gente pega a pessoa ali para tratar e aquela fraqueza dela é difícil na vida dela. A gente confronta ela, ela luta contra aquilo e chega para a gente, nossa, eu tenho lutado e está difícil de vencer e tudo. Por quê? Porque ele já veio com já vem com essa carga, muitas vezes se torna o seu Deus, né? Deus, porque é mesmo. Tão forte aquilo que acha que é a verdade. E acha que não vai conseguir vencer. E foi exatamente essa pergunta da Sara de São Carlos de São Paulo, que ela falou que ela tem dificuldade de obedecer a Deus, exatamente porque há situações que vão machucando, e aí ela não usou essa expressão, mas aí eu vou traduzir aqui como cauteriza um pouco a mente, o coração, e a pessoa tem dificuldade de ser guiada pelo Espírito Santo por causa disso. Então, o que a gente pode dizer para a Carla, que está lá em São Carlos, no estado de São Paulo, nos assistindo? Para a Sara, perdão.